Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para a sua carreira científica. Tamo junto. Só a gente começa mais uma live, só precisa, como sempre, ver se o som tá chegando direitinho. João, tá chegando. Como sempre, vocês podem fazer pergunta no chat e se tiver qualquer problema de som, podem me avisar. Então, a gente começa mais uma live, como se eu gosto de começar um pouco mais cedo, né? É meio que um hábito que eu tenho, meus alunos já sabem, quando eu dou aula, eu sempre chego 10 minutos mais cedo, né? Os alunos acho que já estão mais meio acostumados, eu gosto de chegar antes, nós temos esse hábito de chegar mais tarde, eu gosto de chegar, deixa eu ver aqui a luz aqui, eu gosto de chegar um pouco antes, né? Como é que fica? Gosto de chegar um pouco antes. Acho que isso aqui tá melhor. Acho que isso aqui tá melhor. Mas eu gosto de chegar um pouco antes, né? Porque assim, acho que muita gente tem que planejar para pegar antes, né? Porque esse negócio de ficar chegando depois, né? Sempre tá alguma coisa errada, aí é melhor chegar sempre antes. Lembra, vocês podem deixar os comentários, né? Os comentários vão aparecer documentado, qualquer pergunta, não existe pergunta pouco, é bom. O motivo da live é exatamente porque se fosse para fazer coisas tipo assim, sem conversa, eu gravaria antes e depois publicava, né? Ou seja, pré-gravação. O motivo está aqui na live exatamente para dar oportunidade da gente interagir. Então, assim, eu queria começar essa live, na verdade, mostrando para vocês que eu decidi lançar isso é algo recente, vou compartilhar com vocês a tela. Eu decidi lançar recentemente, né, isso é algo um pouco mais recente, um curso, né, sobre uma espécie de uma sessão, um conjunto de sessões de publicação de artigos científicos, né? Isso é algo relativamente recente, né? Isso é um teste, na verdade, por isso que é importante a participação. Se vocês vierem aqui no nosso site, né, esse é o nosso site oficial, se vocês vierem aqui na seção de Booking Online, pode ser que se mude o nome, né? Eu estou alterando as coisas sempre no site, mas por enquanto é Booking Online. Vocês vão achar uma lista de alguns serviços que eu estou testando, sabe? Eu estou pedindo permissão, isso pode demorar um pouco, mais burocrático, mas talvez você vai conseguir ter várias formas de pagamentos. De quando vocês conseguem pagar pelo Pix, fazer transferências, conseguem pagar pelo PayPal, mas no futuro, estou testando, né? Eu preciso de permissão para fazer isso, já fiz o pedido, e eu estou esperando a resposta, mas você consegue pagar pelo PayPal, né? Tem um processo burocrático por trás para conseguir cadastrar essas formas de pagamento, porque é algo financeiro, então eles têm a regra deles lá, ele tem que ficar atento com as regras, né? Eu acabei esquecendo de colocar, a primeira vez funcionou, mas esqueci de colocar o endereço físico, o CPF, aí eles bloquearam, porque agora a resposta vai fazer uma nova análise. Mas espero que aqui são sessões que eu queria organizar de teste, né? Porque é importante vocês participarem. A sessão que eu lancei que tem a ver com essa live, que é artigo científico, né? A questão de ser disponível online, né? Tudo Zoom, o Google Meet, né? Está no Zoom porque eles só dão a oportunidade de você colocar link para o Zoom, entendeu? Porque eu não sei, mas talvez queira fazer pelo Google Meet, mas não importa, a gente vê. Para quem se cadastrou na sessão anterior, eu vou mudar para essa sessão aqui, sabe? Porque anteriormente eu tive alguns problemas, né? Eu não consegui cancelar, eu tive que criar outra. Então, ela lá está dizendo que alguém já fez o booking, entendeu? Alguém já fez o agendamento. Então, se você tiver feito o agendamento, me avise, por favor, que eu transferi para essa atualmente agora, porque a anterior deu um problema lá, ou seja, eu não consegui modificar essa aqui, eu tive que criar outra. A gente vai começar daqui a alguns dias, né? E essa várias sessões, entendeu? Serão várias sessões. Acho que são 23, né? 27 sessões, tá vendo? O preço é camarada, R$200, 27 sessões, né? Isso aqui vai ser uma por semana.
E a gente vai falar sobre a escrita científica. Eu vou preparar como se fosse uma aula mesmo. Tem um limite, né? Então, eu escolhi ser cadastro, porque tem um limite. E o objetivo é discutir artigos científicos. É algo que eu já faço com meus alunos, super próximo. Eu vou criar para a gente uma espécie de oportunidade, não somente aprender sobre artigo científico, mas também discutir, né, sobre artigo científico. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para todos. Deixa eu ver se está tudo certinho. Está tudo certo, né? E está tudo certo, está certo. Tenho feito sozinho, trabalhando aqui. Resumindo, você aqui em agendar, né? Se será na sessão de agendar, vocês serão direcionados, né? Ele às vezes demora um pouco, acho que depende muito do site, não sei por que demora um pouco, mas agendar, né? Você tem que estar logado, eu estou logado aqui com uma conta diferente. Aqui tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó, as opções. Você coloca nome, endereço de e-mail, telefone para dar se houver qualquer modificação. Ajuda depois, algum código promocional. Nesse caso, como o preço já está baixo, eu decidi não colocar código promocional, porque são 27 sessões, então são distribuídos por R$ 200. Eu achei bastante um preço em conta. Quando você aqui pagar, normalmente eu estou cadastrando outras formas de pagamento, sabe? Mas, por enquanto, offline, né? Pode pagar pelo Pix, né? E depois me avisa que eu coloco vocês na sessão, como já pago. Aí, por exemplo, vocês uma forma de pagamento, por exemplo, aqui tem pagamento, resgate de vale, sabe que tem como se dar vale por pessoas, né? Às vezes você não quer, mas você quer, às vezes, dar de presente para alguém. Você pode ter vale esse presente, a pessoa pode resgatar. Achei bem legal isso do site, né? Estou usando o site tem um bom tempo, na verdade, mas eu comecei a usar aí para essa sessão, a primeira sessão. Checkout, né? Achei bem tranquilo, pagamento manual, tá vendo aqui, ó, Pix, né? PayPal, né? Se chama PayPal. Ou seja, e provavelmente vai ter mais formas de pagamento que eu estou cadastrando. Então é isso, pessoal. Queria pedir gentilmente que vocês participem, né? Porque eu acho que é uma excelente oportunidade, não somente para mim, né? Acho uma excelente oportunidade para todos, né? Para vocês, né? Que queira eventualmente trabalhar com artigo científico, para mim também, que eu vou poder crescer o site, né? E por isso eu coloquei esse preço, são 27 sessões, esse preço eu acho que é razoável. Eu já participei de vários eventos científicos e eu já vi os preços são bem maiores que se paga um evento científico. E caso se vocês não saibam sobre mim, né? Eu vou falar um pouco, talvez vocês não me conheçam, mas falar um pouco sobre mim. Lembrando que o chat está disponível, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Então, a live de hoje, ela tem um título escrita científica e as sessões que estão por vir, né, que a gente vai fazer no site, elas são uma continuação dessa discussão, né? Você pode pensar que essa seria uma primeira aula aberta, uma primeira discussão aberta, nós vamos dar continuidade durante as sessões que estão por vir. Eu ainda não defini como serão essas sessões, mas a gente pode trabalhar junto, né? Eu quero deixar espaço para que a gente possa adaptar de acordo com a demanda dos alunos. Então, a gente pode fazer 2 sessões mais interativas até sessões mais focadas. Eu não vou preparar muita coisa ainda, porque eu não sei qual vai ser o modelo dos alunos vão escolher. Em geral, as minhas palestras são bastante interativas, né? Eu gosto de interagir, porque a gente nunca sabe o que o aluno vai, quais são as demandas do aluno, qual tipo. Apesar de que a escrita científica era padronizada, eu acho que há algumas variações entre escrever um artigo científico para modelo matemático, escrever um artigo científico para as humanas, escrever um artigo para a biologia, e até um certo ponto pode ajudar, mas às vezes, quando ficar muito específica, eu aconselho talvez conversar com o orientador, com o supervisor, para saber alguns detalhes específicos. E muitos jornais científicos oferecem no site, né? Muitos jornais científicos eles têm no site lá dicas de como escrever, tem instruções, né? Então tem aqueles padrões, seriam padrões, você pode chamar de meio que universais, né? Meio que padrões que todos seguem, e tem aqueles padrões que são mais específicos do jornal. E, novamente, ou você vai ter essa informação com o seu orientador, né? Ou você vai ter, ou você, muito provavelmente você vai ter essa informação direto com o orientador. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidamente. Desculpa. Aqui, eu mesmo estou fazendo acompanhamento, né? Deixa eu pegar aqui. Tá.
Então, assim, Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa no show para convidar vocês a conhecer meu projeto jovempescador.com. O jovempescador.com é um projeto que envolve blog, cursos, livros. Atualmente na Amazon são mais de 7 livros diferentes falando de tópicos bem variados sobre o mundo científico, desde a introdução à pesquisa científica, manual do jovem pesquisador. Temos também assuntos relacionados como punidos por métricas, né, que fala do sistema excessivo de métricas no mundo acadêmico. Ou seja, existe uma gama de livros na Amazon, todos disponíveis em formato Kindle. Também, para quem gosta, eu também tenho cursos na Udemy. A Udemy é uma plataforma que, similar ao YouTube, ela permite ter posse de vídeo, mas uma diferença enorme é que a Udemy é desenhada para cursos, né? Ela tem todo um ambiente, atualmente eles introduziram inteligência artificial em vários níveis, né? Ele não tem propaganda, você não vai ser interrompido no meio do vídeo, e sempre ofereço meus cursos gratuitos ou com algum desconto, e como vocês podem ter visto, eu tenho postado com certa frequência nesse canal do YouTube, que é o meu canal, algumas partes dos cursos. E também tem o fato de que no jovempesquisador.com você tem acesso à minha agenda, se você precisa de ajuda, suporte, aulas particulares. Eu tenho focado em alunos de mestrado e doutorado, porque geralmente é o que eu acredito usa melhor as minhas qualificações. Então, no mais, um grande abraço e bons estudos. Então, assim, essa especificidade do jornal que vocês estão publicando, ou vai ser uma coisa que o orientador sabe, ou vai ser uma coisa que os jornais vai especificar. Então, não tem como, nenhum livro vai te ensinar 100% todos os pormenores. Em geral, a esquerda científica é padronizada, mas pode haver algumas coisas específicas do jornal, ou até mesmo do orientador, né? Porque, às vezes, assim, às vezes você também respeitar a forma de escrita do seu orientador pode ser uma boa estratégia, né? Eu mesmo já tive dificuldades com meus orientadores, mas eu acabei respeitando a minha escrita. Por exemplo, eu tenho uma escrita um pouco mais explicativa, né? Se você pegar a nossa live sobre como receber feedback, né? A nossa live anterior de receber feedback, você viu lá que tinha uma pessoa que participou das discussões pelo Facebook, e o orientador dele falou que eu era muito didático, ditatismo, né? Que eu era muito didático. Eu também já ouvi esse tipo de coisa. Eu acho que artigo científico é muito repetitivo, é muito padronizado, mas eu respeito o fato de que muitos meus orientadores gostavam de ter um espírito mais enxuta. Apesar de que eu acho que o artigo científico não deveria ser tão mecânico, tão assim. A gente poderia ter um pouco mais de criatividade na hora de escrever artigo científico. Então, dito isso, a gente começa a nossa próxima live. Falando de uma sondagem que eu fiz no nosso grupo de Facebook. Nós temos um grupo de Facebook focado especificamente no jovem pesquisador. Então, periodicamente, eu faço algumas sondagens. Nós temos também uma página no site onde a gente organiza todas as sondagens. Então, pode ser uma excelente oportunidade, caso você goste dessas sondagens, que é uma excelente forma de interagir com as pessoas online. Nós temos também no site uma página onde todas as sondagens estão organizadas. Então, eu fiz uma sondagem baseada no sistema de publicação. Na verdade, quando eu fiz a sondagem, o que eu tinha em mente? Eu já tinha em mente a resposta, né? Ou seja, eu sabia mais ou menos qual seria o resultado, mas eu queria confirmar o resultado com a sondagem. Eu observei, baseado na minha carreira, baseado nas observações, baseado na minha caminhada, de que escrever o artigo científico é um processo doloroso, né? Tem artigos que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos para publicar. E a minha tese é que isso não deveria ser dessa forma, sabe? Eu acho que essa dificuldade de publicar, na verdade, ela está ficando como um gargalo, e é algo ruim, porque um artigo científico, se você pega a história, por exemplo, do artigo de Albert Einstein, que gerou depois o trabalho da Lisa Meitner, que gerou a fusão do núcleo, a reação em cadeia que a gente tem na fisão, da bomba nuclear e também de muitos outros mecanismos para a medicina, nuclear, eles vieram de um insight, né? Segundo um documentário que eu posso deixar para vocês na descrição do vídeo, a Lisa Meitner e o seu parceiro Otto Hahn, não esqueci o nome dele, mas
eles lembraram desse artigo do Einstein, lembraram assim, tipo, como insight, né? Tipo, a gente tinha um resultado lá que não fazia sentido, e eles lembraram meio assim, e aquele trabalho daquela pessoa Einstein não era tão famoso na época, e acabou descobrindo. Então, assim, eu acredito que os artigos deveriam ser publicados. Para você ter uma ideia, na época do Einstein, os artigos tinham uma taxa de rejeição de 98%, 90%. Hoje em dia, as revistas, elas meio que se proclamam no peito, sem nenhum embasamento científico, que 5 a 10% de rejeição é uma espécie de medida de qualidade, né, do artigo científico, né? Como se rejeitar artigo necessariamente significava que está limpando a ciência dos artigos ruins. E esse discurso aparece no Facebook. Eu já ouvi esse discurso várias vezes, as pessoas com esse discurso repetitivo de rejeição é medida de qualidade. Então, assim, no caso da Lisa Mais, né, é somente um exemplo de situação na ciência que você ter um artigo disponível para pesquisadores lerem pode gerar menos dano do que você evitar que o artigo veja a luz do dia. Eu não acho que nenhum revisor teria condições de prever o sucesso de um artigo, e ainda mais que muitas pesquisas, elas partem depois que o artigo foi publicado. Então, às vezes a pessoa está com um resultado que ela não consegue entender, como o resultado, no caso do Albert Einstein, foi o movimento browniano. Ele tinha lá o resultado dele com o cálculo estocástico e descobriu esse trabalho de Brown, né? Então, às vezes, no momento que o artigo foi publicado, o artigo pode estar 2, 3, 5 passos à frente da ciência. E às vezes você só vai saber que aquele trabalho realmente tem valor no futuro. O que está acontecendo atualmente é que o servidor, a gente fez outra sondagem que está no nosso blog, essa sondagem que está no nosso blog, no qual eu perguntei alguns critérios, né, do revisor, né, qual seria uma das atribuições do revisor. E as pessoas não conseguiam se decidir, ficou, tipo, é meio que aleatório, né? Eu coloquei isso lá no nosso blog, tem uma postagem do blog que fala disso. Ficou um processo aleatório, ou seja, as pessoas não sabem o que é, assim, isso foi entre jovem pesquisador, mas eu acho que para pesquisador mais experiente é a mesma coisa, não existe uma padronização do processo de revisão. O que é, na minha opinião, estranho, porque nós estamos no meio científico, onde se busca padronização, onde se busca repetibilidade, reprodutibilidade, e a gente está fazendo uma coisa que é aleatória e falando que é qualidade, entendeu? Então, atualmente, o sistema de publicação funciona muito mais como um sistema de privilégios. Então, é isso que eu queria mostrar na sondagem e o que apareceu na sondagem. Claro, é somente uma sondagem informal. Eu não estou dizendo que essa é uma sondagem final, é somente para chamar atenção de que talvez a gente deveria prestar um pouco mais de atenção no que está acontecendo com esse sistema de publicação em massa, que no final, quem está ganhando são as casas de publicações. Tem artigo, o meu último artigo de pós-doc, custou de R$15 mil. Eu não paguei por isso, quem pagou foi a Fiocruz, mas mesmo assim é dinheiro que é pago por uma publicação que provavelmente não deveria ser paga. E que a gente até tem um projetinho no jovempesquisador.com que chama Cartas ao Jovem Pesquisador, que a ideia é tentar fazer uma carta de publicação entre nós, né, jovens pesquisadores, mas que tenha revisão, alguma coisa do tipo. Então, essa é a sondagem, né? Note que esse número aqui de baixo ele caiu, né? Aqui foi no início da sondagem. Se você for lá no nosso site, né, você vê aqui, se você acessar esse link aqui, né? Usando o seu celular, você vai ver que esse número aqui caiu. Isso aqui é que concorda, que discorda totalmente. Então, é uma pessoa que, ou talvez que das poucas pessoas que conseguem passar pelo sistema de publicação em pares, publicou muito, ou talvez uma pessoa que não percebeu ainda o buraco, né? Porque às vezes leva um tempo para poder perceber. Eu mesmo só percebi eu só senti a pressão da publicação no pós-doc. Até o pós-doc, no primeiro pós-doc, não tinha sentido essa pressão. Sabia que existia, mas não me incomodava. Entendeu? Então você vê que mais de 80, né? 90%, aí, o número aumentou, tá? Ou seja, mais de 90% das pessoas elas consideram como um processo difícil, né? Para escrever e publicar é a parte mais difícil da pesquisa. Deveria, né? Porque a publicação deveria ser uma espécie de comunicação, né? Deveria ser uma espécie deveria ser uma espécie da gente compartilhar um com o outro, da gente dividir nossas pesquisas, da gente, como foi o caso de Einstein e Planck, né, porque Planck viu um artigo, depois Einstein viu o artigo, foi o oposto também, Planck viu o artigo do Einstein. Então, ou seja, o que a gente está fazendo atualmente é um sistema que não tem embasamento científico, ele é baseado em uma espécie, acho que uma hipótese velha, uma hipótese que não tem mais valor. Antigamente, publicar artigo era caro, você tinha que ter as revistas físicas, você tinha circulação, hoje em dia é barato.
Não tem por que mais a gente ter esses sistemas de opressão de publicação. E o que é estranho, que a gente foi na contramão, né? Antes que era caro, era 98%. Agora que é barato publicar com os serviços eletrônicos e com a disseminação do conhecimento, a gente decidiu fazer opressão. Para você ter uma ideia, o Deep Learning, que é uma das maiores revoluções do século, a China está investindo pesado em Deep Learning, o Deep Learning está em todos os locais, o Deep Learning foi desenvolvido em background, o Deep Learning saiu do mundo da publicação para ser desenvolvido através de revistas paralelas, colaboração, através de revistas que não eram publicações por pares, e muitos artigos foram rejeitados, né? Então, ou seja, atualmente, sem publicação, e a gente precisa fazer alguma coisa, porque quem está ganhando no final são as tablas de publicações, que ganham uma quantidade exorbitante, sabe? Uma quantidade enorme, né? E sempre é o mesmo custo. É aumentar a qualidade, é isso, é aquilo. O discurso é o mesmo, só que não tem nenhum embasamento, né? É um discurso basicamente elitista. Na minha opinião, eu não sou marxista, eu não sei nem o que é marxismo, marxismo trabalha com esse negócio de opressão, mas eu não estou pensando, eu estou pensando o seguinte: é um sistema elitista, é um sistema que não está ajudando a ciência mais. Eu acho que a transição para o sistema de publicação aberta foi uma excelente coisa. Eu cheguei a ver essa transição, sabe? É recente a transição para a publicação aberta. Só que nesse meio desse caminho, a gente bagunçou tudo, sabe? A gente não fala muito agora, porque já está no nosso livro e vai ter uma live no futuro que o foco vai ser esse. Então, eu brinco, né? Uma brincadeira que eu faço, que tem um cientista meia boca, né? Aqui, que as pessoas gostam, eu já fui mercado online por causa disso, que eles usam as suas publicações como forma de ser cientista bom ou ser cientista ruim, né? Eu já recebi ataques online também. Eu já recebi ataques online usando publicação para poder dizer se eu sou bom ou se eu sou ruim. Então, eu seria um cientista meia boca por causa disso. Cada pessoa pode ser isso por Nature, cientista Secanô no virar, eu pego lá, e depois ela conseguia algumas posições acadêmicas, algumas posições mais renomado, que é o que está com tudo garantido, com bolsa, recursos financeiros, que a própria pesquisadora que está no nosso blog, ela comentou lá que está no nosso blog, que defendeu a Suzana, eu nunca lembro o nome dela, mas ela comenta sobre isso mesmo, porque na época dela, ela só conseguiu pesquisar porque tinha um projetinho da FAPERJ que financiava jovens pesquisadores, porque ela falou que quem conseguia as bolsas eram pesquisadores antigos, pesquisadores velhos, né, que ela comentou mesmo mais antigos, e isso é verdade. São só pesquisadores antigos que conseguem financiamento, o que é patético, né? Porque a ciência ela deveria estar renovando, né? Porque grandes descobertas foram jovens pesquisadores que fizeram as grandes descobertas. Então, quem está sendo ativo são os jovens pesquisadores. Eu sou uma pessoa que eu defendo que a figura do supervisor deveria desaparecer, da forma como ele é atualmente. O supervisor não deveria ter esse poder todo sobre a mente do jovem pesquisador, porque ele cria, é uma brincadeira que eu faço, que do que adianta você ter um processador prepotente, se você tem que pensar todo o tópico no processador lento, que é um antigo, sabe? Atualmente, os revisores, os orientadores, os servidores funcionam como um gargalo mesmo. Não importa como você seja genial, você seja esforçado, você não vai conseguir fazer nada, você não vai achar financiamento, você não vai achar apoio, porque você vai ter que pegar uma pessoa mais velha. Então, assim, não tem nada contra o pesquisador experiente, né? Eu até tive amizade com vários, tenho amizade com vários, mas eu acho que isso é perigoso. O Barros Filhos, ele fala que é uma máfia sem dinheiro, né? O Barros Filhos brinca lá da máfia, da boca de fumo, ele fala que a universidade é uma meio boca de fumo. Então, a gente tem que prestar um pouco atenção no que a gente está fazendo com a ciência. Então, se você tirar um pouco a brincadeira de lado e colocar talvez um termo um pouco mais técnico, todo pesquisador já conhece o Publish or Perish, né? Ele publica ou desaparece, né? Publish or Perish. Mas antigamente era o Publish or Perish e você virava pesquisador renomado. Só que agora eles criaram um termo do meio, né? Que é o que aparece no nosso livro lá, nosso livro oficial, que é o Publish and Perish, né? Além de você publicar, você vai aparecer assim mesmo. Ou seja, colocar um nível a mais para te ferrar, entendeu? Então, ou seja, quem perde no final é a ciência. É a pesquisa, eu chamo de tratamento da ciência. Né? Eu estou lendo um livro agora sobre genes, né? O segredo dos genes, né? Os atos dos genes. Está no nosso blog também, uma postagem sobre esse livro que eu estou lendo. E lá comenta os perigos de você usar QI, usar essa numeração. Mesma forma, eu acho a teoria a mesma, né? A gente tem que tomar cuidado com os perigos, a gente achar que publicação necessariamente vai melhorar a ciência. Eu acho que não. Publicação publicação é somente um texto técnico, né? É somente uma comunicação. Publicação não representa criatividade, não representa inovação.
representa somente, publicação deveria ser somente uma comunicação entre pesquisadores, né? Pesquisadores poderiam comunicar um com o outro, lendo o trabalho do outro, publicando, e não como uma forma de opressão, ou de uma forma de evitar que o outro pesquisador tenha acesso a recursos, né? Como se fosse a única coisa no mundo que importante fosse publicação, né? Foi um pouco sobre mim, né, para vocês, porque assim, como estou convidando vocês a fazerem parte do meu curso, né, do meu curso intensivo de pesquisa, para ter uma vez por semana, de pesquisa científica, eu quero falar um pouco sobre mim. Eu sou revisor periódico do SINPEP, né, todo ano reviso, agora eu revisei 5 ou 6 artigos esse ano. O SINPEP é o Simpósio de Engenharia de Produção. Eu reviso artigo na área de engenharia matemática, na parte de modelos matemáticos, na parte de pesquisa operacional, engenharia do produto e ensino de engenharia de produção. Eu faço revisões ad hoc, né, entre as revistas que geralmente mandam artigo para mim, a docência da FMG, né, que eu não lembro o nome todo dela, mas é uma revista da FMG. Eu sou mestre, doutor, ou seja, eu já passei por todo esse processo de escrever artigo científico, mas adoro escrever, mas estou contra o Publisher Perish. Durante a graduação eu fui pioneiro, eu escrevi 2 artigos científicos na graduação e por iniciativa própria. Só que o Publisher Perish, ele meio que... Nós sempre discutimos no nosso blog, então não vou me alongar muito, né? A gente também vai ter uma live no futuro falando sobre isso. A gente, o Publisher Perish, ele cria regrinhas que não tem, que tira a autonomia do autor, sabe? O autor não pode mais decidir onde ele quer publicar, por que ele quer publicar, quando ele quer publicar. Vai ser autoridades que vão fazer isso através do Publisher Perish. Do primeiro artigo foi na graduação, né? Foram 2 artigos, né? Claro, foram artigos em conferências, aí, entendeu? Mas, se eu não me engano, na época, ou seja, mas isso é mostrava uma tendência. Eu fui elogiado por professores, né? Que a minha vontade de publicar, e falar, sua ânsia de publicar, né? Tipo assim, eu queria publicar, eu queria participar. Eu gosto de publicar, acho legal você comunicar com outros pesquisadores. Eu só não gosto dessa coisa de que você perde a liberdade, né? De decidir quando e onde e como publicar. Eu faço acompanhamento periódico de alunos, né? Atualmente eu tenho acompanhamento periódico de aluno, mestrado, doutorado, né? Através como freelancer. Eu somente por curiosidade, a imagem aqui não tá boa, mas esse aqui foi a primeira vez que eu grava terno e gravata, né? Até então eu era contra terno e gravata, eu tinha uma raiva de terno e gravata, achava que era uma forma de opressão. Uma vez um evento científico, um português tirou o terno, a gravata, no meio do evento, falou que aquilo era uma forma de opressão. Eu concordei com ele, eu também gosto, mas nesse momento eu ia defender o meu doutorado, eu estava super nervoso. Aqui não dá para ver direito, não, mas isso aqui é gravata do matemático, né? Eu demorei semanas para aprender. Uma gravata é um truque que você faz, que aqui vira mais ou menos certinho. Aqui no centro tem um ciclo, e por aí não achei mais fazer a gravata do matemático. Mas na época eu achei um artigo que ensinava. Era um pouco difícil de fazer, mas era do meu doutorado, estava super nervoso, eu vou fazer uma gravata. Primeira vez que eu usei gravata na minha vida, né? Eu já defendi a tese de mestrado de camiseta e tudo, assim, para me chamar a atenção. Aí na doutorado eu fiquei meio tenso, né? Eu acabei usando terno e gravata. Foi a primeira vez que eu usei e fui contra uma promessa que eu fiz que não ia usar terno e gravata porque é um sistema de opressão. Então, só curiosidade, nós vamos ter uma live sobre esse livro, mas eu não vi o livro. Aqui você pode comprar, acessar o nosso site, saber mais sobre ele e até comprar se você tem interesse. Também, assim, eu discuto também como escrever artigo científico em nosso livro volume, né? Também está aqui no nosso site, está lá na Amazon. E durante esse nosso workshop, nós vamos discutir isso e muito mais. Então, assim, o que é um artigo científico? Na minha visão, o artigo científico é a forma padronizada de comunicação de pesquisadores, né? O que quer dizer com forma padronizada? É a forma como comunicadores se comunicam, como pesquisadores se comunicam. É diferente de um artigo de blog, é diferente de um artigo de jornalista, é diferente de um artigo, por exemplo, de romance. Por exemplo, uma vez eu li um livro que artigo científico não é lugar de fazer suspense. Ou seja, você não pode, eu vou falar, aí você ameaça que vai falar e depois fala. Isso é muito usado, por exemplo, em textos de romance, para criar um suspense. Geralmente, artigo científico não trabalha assim. E o artigo científico ele tem uma estrutura, ele tem padrão, ele tem regras, né? Às vezes, os cientistas exageram, né, nessa padronização, mas eu concordo que deve haver padronização. E o objetivo é acelerar o processo até mesmo de se encontrar a informação que você quer, sabe? Quando você está fazendo revisão da literatura,
é mais fácil, se você sabe mais ou menos aonde você vai encontrar o que você quer encontrar. Por exemplo, nas sessões de discussão, você sabe que vai estar provavelmente o coração do artigo. Na sessão de metodologia científica, provavelmente vai estar a parte de revisão de bibliografia. Na sessão de métodos, provavelmente vai estar como o artigo foi feito, né, o que está por trás. Então, eu, por exemplo, quando estou fazendo a revisão da literatura, eu geralmente olho a introdução, a conclusão e depois volto na parte de discussão. Eu só olho a sessão de métodos em casos específicos, entendeu? Quando eu quero saber, por exemplo, como a pessoa chegou no que ela chegou. Então, assim, eu raramente, assim, olho a sessão de métodos, né, para poder ganhar tempo. Então, assim, a sessão de métodos seria uma parte técnica mesmo, seria a parte de reprodutibilidade e repetibilidade, né? Seria a parte onde você garante que o artigo vai ser reprodutivo e repetitivo. Você vai poder reproduzir o artigo e fazer repetibilidade. Então, assim, a forma como o artigo é escrito, ela tem que ser padronizado por todos os pesquisadores, né? E até para facilitar robozinhos depois, né? Porque tem pessoas que já usam robozinhos para poder revisão da literatura. Então, se você for criar robozinhos para a galera de ciência de computação, padronização pode ser útil, né? Uma vez eu briguei com o revisor meu, entre aspas, né? Porque ele estava usando os termos que não era o termo correto, né? Estava usando um termo lá que ele queria usar, eu falei, vamos usar o termo padrão, porque quando o robozinho for procurar os seus artigos, eles podem procurar por palavras-chave. Então, se você usa termos que não é padronizado, dificulta até as pessoas achar ou a própria robozinho achar. A escrita de caráter técnico, né? O objetivo é compartilhar uma descoberta, né? Geralmente descoberta, resultados e mais, né? Ou seja, tem uma gama enorme de artigos. Tem artigos que é comentários. Recentemente escrevi um que chamava Cartas a Academia do. Então, assim, o formato de artigos ele varia muito, mas, em geral, tem dois tipos de artigos, mais, assim, dois grupos grandes, né? Que artigos de pesquisa, né? Geralmente é algum resultado, e artigo geralmente, de revisão da literatura, né? Geralmente, você pode pegar nesses dois grupos, né? Os artigos de pesquisa ou artigos originais, geralmente, eles são artigos que realmente lidam com alguma coisa em primeira mão, né? Alguns chamam isso de pesquisa primária e pesquisa secundária, né? Que literatura primária, aqueles artigos mais que realmente têm contato com os dados, né? Contato com o mundo real. Pesquisa secundária são artigos geralmente que cobrem em cima de outros artigos. Então, tem toda assim uma discussão por trás, mas geralmente você tem artigo de pesquisa original, né? Artigos realmente e artigos mais focados na literatura. Então, é uma expressão do intelecto humano, né? O artigo, na verdade, serve para isso, né? Por exemplo, os artigos de Albert Einstein eram mais ideias do Einstein sobre relatividade, velocidade da luz, os artigos que foram comprovados depois. Então, muitas das coisas que Einstein fez nos seus 5 artigos milagrosos lá foram teorias assim que ele tinha, assim, e ele não foi o único, tem vários cientistas que fazem especulações e publicam, né? Alguns chamam isso de ensaios, né? Algumas situações para chamar de ensaios. São ensaios seriam ideias que você tem que você ainda não tem como comprovar, então você pode chamar de ensaios. Então, por que assim, uma das coisas que eu tenho refletido ultimamente é o fato de que durante a pandemia da Covid, você viu muitas pessoas aparentemente lendo artigos científicos, né? É um perigo enorme, porque artigo científico é para cientistas, artigo científico não é para qualquer pessoa ler. Porque tem jargões, mesmo que geralmente os jornais pedem para a gente não usar jargões para os artigos. Às vezes tem muitos jornais que valorizam artigos que podem ser lidos por vários pesquisadores, mas mesmo assim tem que ser feito por pesquisadores. Porque todo pesquisador sabe, né, a revisão da literatura na verdade, você admitir que você precisa de fazer várias literaturas. Então, não é somente um artigo que vai dizer que uma coisa é verdade. O artigo tem que ser reprodutível. Então, se eu publico um artigo, outras pessoas precisam reproduzir o artigo. Ou precisam, pelo menos, conseguir concordar com o meu artigo. Então, não adianta eu publicar um artigo e falar que o ovo faz mal. Mas será necessário várias pessoas. Um exemplo meu de doutorado. A minha dissertação de doutorado teve quase 400 páginas, mas a maior parte dessas páginas elas são revisão da literatura. Porque o hormônio que eu estava estudando era um hormônio novo, relativamente novo, né, comparado com a insulina.
Então, havia várias literaturas, algumas literaturas contraditórias, outras literaturas falavam isso, outras literaturas falavam aquilo. Então, o processo de revisão da literatura já é um processo de você meio que tentar amarrar e falar, alguém fala, fulano fala isso, fulano fala aquilo, isso pode ser verdade, mas isso aqui talvez seja um pouco... Então, ou seja, o próprio processo de revisão da literatura feito em qualquer artigo científico, então todo artigo científico vai ter uma sessão de revisão. Algumas sessões de revisão serão menores, outras sessões serão maiores, mas todo artigo científico tem revisão da literatura, em algum nível, né? Você vai citar alguém, você vai falar que alguém fez alguma coisa, isso é revisão da literatura. Então, por isso que, assim, o artigo científico tem que ser lido por pesquisadores, né? Ou seja, o artigo científico, ele tem. Então, na pandemia, as pessoas colocavam pesquisas no centro das atenções como se fosse uma coisa, como se aquilo fosse final, né? A palavra final. Todo cientista sabe que o artigo científico não é a palavra final. O artigo científico é também uma forma de comunicação. Na pesquisa, a gente segue padrões, a gente segue regras, mas a gente já sabe que aquele artigo é tanto que qualquer pesquisador, ele sabe que ele pode questionar e deve questionar qualquer artigo científico. O que a gente consegue fazer na prática, e todo pesquisador deveria saber disso em algum nível, ou aprender isso em algum nível, todo artigo científico ele pode ser e deve ser questionado, né? A ciência trabalha assim, a ciência trabalha com a ideia de que nada para em pé, né? As teorias do Einstein são questionadas constantemente. Enquanto eu estava na Itália, fazer meu doutorado, lá no Gran Sasso, lá no Instituto Gran Sasso, lá perto onde eu estudava, inclusive eu fiz várias aulas no Instituto Gran Sasso, eles questionaram a velocidade da luz de Albert Einstein, né? Acharam uma partícula lá que é mais rápida que a luz. Depois descobriram que era erro de cálculo da pessoa, sabe? Então, isso pode acontecer. E até erro de cálculo em artigo, né? O próprio Einstein comenta na época de... O próprio Einstein chegou a cometer erro de cálculo, né? Eu não lembro exatamente, mas tem alguns livros, né? De alguns erros que Einstein cometeu, alguns erros que outras pessoas cometeram. Tem um caso, por exemplo, da tese de doutorado de Albert Einstein, que quando Einstein estava tentando provar, porque o doutorado de Einstein era sobre do Albert Einstein, quem não sabe quem foi o Albert Einstein, Albert Einstein foi um dos maiores físicos de todos os tempos e atualmente tirou 5 da ciência. Mas quando o Albert Einstein estava fazendo a tese de doutorado, ele queria provar que o átomo existia. Para provar que o átomo existia, ele criou uma forma de você calcular o tamanho do átomo. Só que a primeira vez que alguém tentou fazer isso com o trabalho dele, a pessoa não conseguiu. Então ele refez os cálculos e viu que ele estava errando nos cálculos. Então, ou seja, esses erros, para nós que pesquisadores, faz parte do processo. Então, a gente vê os erros. O método científico é um sistema interativo. Só que a pessoa que não é treinada, a pessoa que não tem nenhum treinamento em ciência, em método científico, a pessoa vai achar que aquilo é a palavra final. Não é a palavra final. O artigo científico é uma forma de comunicação, não é uma forma de colocar a verdade. O que acontece é que, às vezes, a pessoa publica um artigo científico e a pessoa, entre aspas, ela deu sorte, né? Eu gosto de falar, porque na ciência, quando você acerta de primeira, isso é sorte. A gente sabe que a probabilidade de acertar na ciência é muito baixa. Então, a chance de você estar errado em ciência é muito mais alta do que você estar certo. Se você acerta de primeira, você foi tudo, né? Eu acertei meu doutorado, entre aspas, de primeira, mas foi sorte. O que aconteceu? Eu fiz um problema matemático, o meu orientador conseguiu replicar os dados, dando dados experimentais, bonitinha a curva, mas aquilo foi sorte. Eu sei que foi sorte. Eu até fiquei assustado quando ele viu que ele conseguia replicar os dados usando o meu modelo matemático. Eu fiquei surpreso, porque eu não esperava. Eu tinha ideia de que poderia acontecer, eu queria que acontecesse, mas eu não sabia. Mas tanto que eu tinha medo de fazer o fit, né? Quando ele fez o fit do meu modelo, eu só não fiz o fit antes porque eu estava com medo, né? Para ser sincero, muito eu tinha medo, né? Que o modelo estava errado. Então, aí ele fez o fit e mostrou que eu fiquei totalmente feliz, né? Porque ele meio que tirou o medo que eu tinha, entendeu? Então, artigos não são certezas, são apenas relatórios entre pesquisadores. Artigos é uma forma de comunicação. Então, se você não for do meio científico, não fica lendo artigo científico que tem um suporte a alguém. Eu até brinquei com uma psicóloga, eu adoro psicologia. Só que eu não leio Freud, eu não leio esses artigos tradicionais, né, esse trabalho tradicional, porque eu não tenho treinamento para ler trabalho de psicologia tradicional. Mesmo sendo pesquisador, eu não me sinto apto para ficar lendo coisas de pesquisadores da psicologia, porque é coisa deles lá, entendeu? Da psicologia, mas eu adoro psicologia, entendeu? É como no processo jurídico, né? Você tem demanda, você tem artigo, existe uma demanda para você ler um processo jurídico. Também para ler um artigo científico, tem demanda até da área, né? É uma pessoa de uma área ficar lendo artigo de outras pessoas, de outras áreas, isso vai dar pepino, sabe? Porque
Eu até brinco que cada pessoa da sua área sabe a música do Hall Station, né? A música do Hall Station é aquele da área que fica zoom, zoom. Então, assim, cada área tem a música do Hall Station, né? Mas é da sua área especificamente. A sua música, por exemplo, se eu ler um artigo científico de inteligência artificial, eu sei se aquele artigo ele é bom ou não, porque eu sei quais são os problemas da inteligência artificial, eu sei quais são os problemas do modelo matemático. Mas agora, se eu ler um artigo da psicologia, eu não sei quais são os problemas, eu não sei quais são os desafios da psicologia atuais. Eu sei o que era no passado, mas não sei o que é no presente. Então, ler um artigo científico, tanto como revisor quanto leitor, você tem que ter o mínimo de conhecimento da área e do método científico. Por isso que o artigo científico tem que ser lido por pesquisadores e, se possível, por pesquisadores da área. Um exemplo é que a Natália Pasternak mostrou no TED Talk dela, mas eu não achei o artigo que ela menciona, assim, eu não procurei com cuidado, mas se for lá no TED Talk dela, você vai ver, da Natália Pasternak, que é tal de banana curar câncer, né? Aparentemente, ela comentou que foi mal interpretação de pessoas lendo artigos científicos que não era da área, um japonês lá fazendo palhaçada, lá injetou um medicamento na banana e aquilo meio que curou alguma coisa lá e alguém foi ler o negócio mal lido e achou que era banana cura câncer, né? As piadas que surgem quando alguém está em artigo científico sem ter nenhum treinamento. Então, assim, a pesquisa científica ela pode ser dividida em duas partes, né? Tem a parte de pesquisa e a parte de escrita. Como nós vimos, né, em torno de 90% das pessoas acham essa parte que é mais difícil. O que, em teoria, essa aqui deveria ser a parte mais difícil, né? Porque essa aqui deveria ser a parte mais difícil. Mas, por algum motivo, nós inventamos essa moda de publish or perish, que é uma palhaçada, na minha opinião, e criamos um gargalo. Nós estamos impedindo, né? Às vezes, a pesquisa que poderia virar um artigo científico, ano passado, em torno de 95% dos artigos, no caso do Albert Einstein, lá da Análise de Physique, que era muito famoso na época, né? Eram aceitos. Agora nós criamos um gargalo maluco, né? Criamos um gargalo maluco que nós colocamos 3% de aceitação e 5% de aceitação e achamos isso bonito, né? Impedindo que outros pesquisadores tenham acesso a uma pesquisa aberta, né? E é por isso que o Deep Learning saiu do mainstream e o Deep Learning foi desenvolvido no Underworld, né? O Deep Learning não foi desenvolvido usando jornais tradicionais. O Deep Learning foi uma espécie de... Eles usaram jornais paralelos. Já tem pessoas, aparentemente, fazendo isso, criando jornais paralelos. No nosso site tem um projetinho para a gente criar um jornal paralelo que vai ser focado no próprio pesquisador e também que vai ter revisões por pares, mas a gente não vai ter esse processo rápido esse processo perigoso de rejeição alta, né? Esse processo é tão maluco que até no Medium, né? O Medium, que é um centro de publicação aberta, né? Qualquer pessoa pode publicar. Eu vi uma espécie de publicação no Medium que rejeitou 4 artigos meus, sabe? Eu falei, mas vocês estão doidos? Eu pensei comigo, até escrevi um artigo, não vou mais publicar com vocês. Vocês estão doidos? Tipo assim, um Medium, que é um local aberto, né? Os caras já começaram com essa palhaçada de ficar rejeitando artigos um atrás do outro. Então, assim, nós vamos ter um tópico que vai durar 23 sessões sobre o artigo científico, então nós vamos ter muito tempo para falar sobre isso. Mas o artigo científico pode ser dividido em introdução, revisão da literatura, discussões e conclusões. Agora, como isso vai ser dividido, isso vai depender de artigo, né? Tem o sistema que chama de introdução, método, né, que é introdução, método, resultado, discussões, questões como é internacional. Mas no Brasil tem um sistema que é um pouco diferente do internacional. Mas isso não tem nada de errado. Mas, em geral, você vai ter introdução, né? Você vai ter introdução. A introdução ela vai ter uma contextualização, né? Que é, você contextualiza, você pega sua pesquisa e coloca dentro do contexto, né? Que é para ajudar o leitor a saber o que ele está lendo. Você vai ter um conjunto de objetivos, né? Porque objetivo é super importante. O que você quer alcançar? Algumas pessoas dividem em objetivos específicos, mas é importante. É curioso mencionar que nem sempre isso acontece. Eu peguei um artigo para revisar agora recentemente, a pessoa não colocou objetivos, né? Assim, você consegue inferir qual é o objetivo da pessoa, mas a pessoa não escreveu objetivos no artigo, sabe? Eu até meio que penalizei a pessoa na revisão por causa disso, porque não tinha objetivos nenhum. A pessoa não colocou objetivos no artigo científico. Mas eu sugeri que o artigo você aceite, porque eu não acho um erro tão grave, né? Eu não acho esse um erro tão grave, mas o artigo não tinha objetivo. Eu sempre achei a motivação mais importante, sabe? Eu sempre gostei de captar na motivação, porque eu acho o seguinte, que a motivação, ela meio que... Um artigo sem motivação, né? Eu acho meio estranho, entendeu? Eu acho meio assim... Fica aquela coisa meio estranha sem a motivação.
A organização, né? Nem sempre aparece, mas às vezes é legal você organizar. E também é uma coisa que às vezes elas pulam. Eu pulo bastante isso também, mas às vezes nem que seja um parágrafo, sei lá, sessão tal, sessão X, sessão Y, fez isso, fez aquilo. Não é obrigatório, mas eu acho legal a gente ficar, entendeu? Ajuda um pouco na organização. Revisão da literatura, né? Aí já vem aqui na saída da introdução, né? Não é porque a introdução, na verdade, geralmente as pessoas sempre confundem para que serve a introdução, né? Mas a introdução, em geral, ela é uma forma de você preparar para o que vai vir. Então, algumas pessoas falam da seguinte forma: a introdução tem que ter todo o conteúdo do artigo, mas falado de forma vaga, entendeu? De forma assim, tipo, preparando para as próximas sessões. Uma vez eu vi uma reflexão que a introdução, ela meio que tem pilar para o seu artigo. Então, a introdução, ela já meio que espalha o que vai vir. Na revisão da literatura, você começa a aprofundar uma literatura que você já começou a revisar na introdução. Já você começa a revisar a literatura na introdução, mas você já vê, já aqui na parte da revisão da literatura, você dá uma caprichada. A revisão da literatura vai variar. Tem revistas que limitam quantos artigos você pode citar. Eu já publiquei revistas que você pode citar no máximo 18 artigos, porque tem artigo, lembra que tem artigo de publicação original e tem artigo de revisão da literatura. Os artigos de revisão da literatura pode ter milhares de citações, já citações que demoram 4, 5 páginas só de citações. Mas em artigo de pesquisa original, geralmente você faz uma revisão mais concentrada, sabe? Então, você vai ter, geralmente você concentra em trabalhos relacionados, né? Quais são os trabalhos relacionados. E geralmente você já dá um feedback de como esses trabalhos se relacionam, que você chama de costurar, você dá uma costurada mesmo. Também até um feedback de como talvez o seu artigo pode adicionar esses buracos, né? A gente achar os buracos da literatura, e você pode falar algo do tipo, apesar de toda a literatura, nenhuma pessoa até agora abordou o problema dessa angulação, nenhuma pessoa até agora usou esse método, mas é interessante que você mostra que realmente tem esse buraco na literatura, sabe? Talvez para uma dica aqui, o meu aluno me perguntou recentemente, um aluno que faz acompanhamento, se você vai conseguir revisar toda a literatura. Na verdade, não tem como revisar toda a literatura. Então, tem uma palavrinha mágica, né, que é to the best of my knowledge. Fala, to the best of my knowledge, eu não achei literatura. Ou seja, no melhor dos meus conhecimentos, eu não sei qual é a palavrinha em português, mas em inglês a gente fala to the best of my knowledge. Em português, eu não lembro da palavrinha mágica em português, mas pode usar algo do tipo, né? Dentro dos meus melhores esforços, dentro dos meus melhores estudos, eu não consegui achar uma literatura que fizesse isso do jeito que eu estou fazendo. Então, em geral, você vai ter que sempre provar, porque a originalidade é algo muito importante no artigo científico. Então, artigo científico tem que ser original em algum nível, né? Claro que o nível de originalidade vai variar de revista para revista, né? Às vezes uma Nature vai exibir um nível de originalidade muito maior, talvez, do que um artigo B3 ou B2, que é algo do tipo, mas tem que ser original em algum nível, né? Tem que ser exclusivo, tem que ser exclusivo. Não é correto, apesar de que as pessoas fazem isso, você não pode mandar o seu artigo para várias revistas ao mesmo tempo, né? Eu já vi professores fazendo isso, mas isso é antiético, né? Mas professores fazendo isso, mas novamente é antiético. Toda revista que vai publicar, ele exige que você mande para ela, uma revista de cada vez. Pode mandar para várias, mas é antiético. Discussões, né? As discussões, você já começa, né? Já começa algumas vezes você tem que no meio que alguns artigos que chamam de resultados, né? Você separa discussões de resultados, mas alguns artigos você pode colocar nas discussões aqui direto dos resultados, né? Mas esses são padrões diferentes. Mas você vai discutir os resultados, né? E você pode apresentar os resultados nas discussões, mas alguns artigos você já separam. Resultados vem antes, né? São resultados cru e nu. Depois você vem as discussões que você fala os resultados, mas isso vai depender do formato que você usar. É uma coisa que as pessoas também não gostam. Eu já tive atenção chamada pelo meu supervisor, ele não permitiu, deu uma briga danada, mas você tem que colocar limitações. Algumas revistas pedem para você fazer isso. A revista que eu publiquei o artigo científico que o meu supervisor deu dor de cabeça. A revista pedia para colocar as limitações. Limitações não ajudam somente você, ajuda também o outro pesquisador a saber onde ele pode te ajudar, entendeu? Se você expõe muitas limitações de trabalho por medo do trabalho ser rejeitado, isso acaba criando uma espécie de toxicidade no meio acadêmico, sabe? Então, coloque as limitações do seu trabalho, coloque de forma clara, não tenha medo de ser rejeitado, não é errado colocar limitações, todo trabalho tem limitação, e seja humilde, coloque as limitações do seu artigo científico. E, finalmente, né, a conclusão ela, às vezes, é um pouco bagunçada, né, porque algumas pessoas fazem resumo, né, mas eu gosto de fazer um resumo rápido, um recapitulado no que foi falado no artigo. E o mais importante que as pessoas, às vezes, esquecem é o trabalho futuro, né?
seu trabalho resolveu o problema que você tentou abordar, como que futuramente pode ser melhorado, você ou qualquer outra pessoa pode contribuir. Então, o fechamento se dá uma pincelada, você fala um pouco de quais foram os resultados principais, como que esses principais eles se encaixam na literatura, tudo de forma mais rápida. Acho que a conclusão ela pode ser, talvez, no máximo, 2 parágrafos no máximo. Uma crítica, uma vez que eu ouvi, né, uma vez que brasileiro tem a tendência a escrever muito na introdução, escrever pouco nas discussões. Geralmente, o que eu aconselho fazer o oposto, né? Eu lembro que com o meu orientador, eu demorei a acostumar com isso, mas a introdução dele era curta, né? Eu demorei a acostumar com isso, porque eu vim de uma universidade brasileira, fiz metodologia científica, e a gente meio que aprendeu a escrever muito na introdução. Eles têm a introdução bem seca, eu achei bonito, eu gostei da introdução seca, sabe? E foca bastante nas discussões, sabe? Eu já vi vários, inclusive os artigos que eu revisei recentemente, eles caem na mesma armadilha, que é uma coisa meio brasileira, aparentemente, de você não dar muito destaque para as suas discussões, sabe? As discussões seria a parte mais importante do trabalho. A introdução, a gente não deveria ter, porque muitas revistas e conferências, você tem um tamanho máximo de páginas, né? Então, você tem que meio que decidir qual vai ser a maior sessão. Então, foque nas discussões, tá? Fica focado na introdução demais. Foi erro que eu já cometi, eu já vi muitos pesquisadores no Brasil cometendo. É uma coisa, parece uma coisa específica do brasileiro. Já teve até um artigo científico uma vez que eu vi, que falava isso, mostrando mesmo que a introdução dos artigos brasileiros são maiores do que justamente a maioria. Então, assim, aqui fica algumas dicas, né? Hashtag fica a dica. O pico é assim, para revisão da literatura, né? Nós temos um curso, que vai ser aqui uma espécie de curso que eu estou propondo, que você pode usar aqui, tá vendo? Se colocar o seu telefone aqui, ó, você vai ver, você vai cair direto lá, tá vendo aqui, ó? Você vai direto lá. E nós vamos discutir tudo isso, mas para a revisão da literatura, uma coisa que eu tenho feito, e você vê aqui, ó, se você colocar o seu telefone, que você vai ver aqui um vídeo que eu criei, tá aqui, ó, tá vendo? Tá criado um vídeo, mas copia e cole trecho do artigo, né? Só copia e cole mesmo, pega, copia e cola, eu explico melhor, depois você volta costurando, depois dá uma pincelada. Isso é uma técnica simples para você fazer revisão da literatura, porque a revisão da literatura é a parte mais chata do artigo, porque é basicamente você dar uma pincelada na literatura. Isso pode ser bastante chato e irritante se você deixar para a última hora, porque é uma coisa mecânica, né? Mas é importante para quem está lendo, ter tendência importante para você e até mesmo para o revisor do artigo. Quem está revisando o seu artigo científico, ele quer saber que você foi lá e olhou o que está acontecendo, né? Que você não foi lá e está reinventando a roda, que você sabe como está a situação, o estado da arte, você sabe que já foi feito isso, foi feito aquilo. Então, assim, a literatura pode ser chatinha, aqui, aí fica a dica para vocês. Recentemente, com um aluno meu, a gente começou a estudar o Prisma, né, que o orientador dele pediu para ele usar o Prisma. Eu deixei de publicar nosso blog, nesse que está nosso blog, nós temos 2 blogs, no mesmo site, se você mudar a bandeirinha, quando você muda a bandeira, ele vai para inglês e vai para português. O blog em inglês, quando você mudar a bandeira para o inglês, tem lá o Prisma, né? Tem dois artigos no nosso blog para revisão sistêmica da literatura. Um deles é o Prisma. O Prisma é uma técnica recente que foi proposta, achei até interessante a iniciativa dos autores que proporam um artigo, para você padronizar a revisão da literatura, porque a revisão da literatura realmente não é padronizado, né? Então, a revisão da literatura fica muito suscetível à subjetividade, né? Com viés de confirmação, ou seja, a pessoa não fazia aqueles cuidados de revisar toda a literatura, revisar de forma balanceada, aquelas famosas citar o próprio trabalho demais. Não tem nada contra citar o próprio trabalho. Eu cito meu próprio trabalho. O perigo é quando você cita demais o próprio trabalho sem muita, como explicar, sem muita justificativa, deixando de citar o trabalho de outras pessoas. Porque a pesquisa científica não deveria ser baseada em clube de bolinha. Deveria ser uma coisa mais ali, se você fez um bom trabalho, você tem que ser citado em algum nível, né? Então, pessoal, a gente fecha aqui, lembrando, nós temos uma sessão de artigo científico. A sessão vai durar 23 sessões, e o preço, acho que é um preço camarada, tendencialmente que são 23 horas, né, no total, cada uma vai ser 1 hora, e eu gostaria que vocês participassem, né, eu gostaria muito que vocês participassem, porque se for muito legal, eu posso lançar um livro, eu posso lançar um curso, e também você acaba oferecendo apoio para nossos projetos, para o pesquisador.com. Então, tem várias formas de pagamento. Em breve teremos também uma forma mais tipo cartão de crédito. Eu estou habilitando essa parte um pouco mais chata, um pouco mais burocrática, mas eu estou habilitando também, eu estou habilitando esse processo.
Então, pessoal, então fecho, né? Então, com muito prazer e honra, né? Que eu fecho. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, peraí. Então, é com muito prazer e honra que eu fecho mais uma sessão de live. Eu convido você a visitar a lista de lives. São várias lives que estão vindo pela frente. Eu convido vocês a visitar a sessão, convido vocês a participar do nosso site, a ler nosso blog. Eu convido vocês a participar do grupo Facebook, participar do LinkedIn, lendo nossos livros na Amazon. Tem vários livros na Amazon. Nós temos 4 livros totalmente lançados na Amazon, sobre o título de Manual do Jovem Pesquisador. O blog está sempre sendo atualizado. Se você virar membro do site, você vai ficar recebendo periodicamente tudo. Sempre lança alguma coisa específica para os membros. Somente por curiosidade, eu acabei de lançar uma sessão de comunicação não violenta, que foi para o grupo de comunicação não violenta que eu participo. Na verdade, eu achei muito legal o grupo de comunicação não violenta. Então, eu decidi lançar uma sessão. A sessão é gratuita para comunicação não violenta. Nós temos um livro sobre comunicação não violenta também. Comunicação não violenta para o jovem pesquisador. Essa sessão pode ter uma excelente oportunidade. A sessão é aberta, não tem preço, não tem nenhum custo, é zerado o curso, mas está feita doações, né? Qualquer valor. E se você ou comprar, por exemplo, nosso plano sobre CNV, né? Comunicação não violenta, e ajuda o projeto. Então, abração a todos, bons artigos, e espero que vocês participem da nossa sessão de escrita de artigos científicos. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy, ou Buy Me a Coffee.